Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Glória a Deus pela sua vida, pelo seu lar. Graças a Deus por você. Novamente estou aqui para estar lendo com vocês mais 2 capítulos da palavra, né? Hoje a gente vai estar terminando de ler o capítulo 23 e 24 de 2 Samuel. Vai ver umas questões aí, as últimas palavras de Davi, né? O que aconteceu ali, né? E também um recenseamento no capítulo 24, né? Então vamos dar uma olhada nesses assuntos aí. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na Tua presença para podermos aprender de Ti, Senhor. Nos orienta, Pai, com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá. No capítulo 23 fala bem assim, ó. Estas são as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel, né? Então, a gente vai ver também nos Salmos, né? Muitos cânticos aí que o próprio Davi tinha falado, né? Falado da boca dele, né? O que Deus pronunciava, né? Então, dessa forma aí. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse. Quem governa o povo com justiça? Quem o governa com o temor de Deus? E com a luz da manhã, ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens, como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia está de bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo o quanto eu desejo. Mas os perversos serão lançados fora como espinhos, que não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-los usa uma ferramenta, ou o cabo de madeira da lança. Os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabeção, um tacomita, chefe dos 3 guerreiros. Principais, uma ocasião com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Aiota, Dodô, ele é um dos 3 principais guerreiros, esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e guardar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Sama, filho de Age de Arar, os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nesta fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxesse água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram a água da cisterna e trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor e disse: O Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros, né? Dá para entender que os homens eram bem guerreiros mesmo, né? Eles não tinham medo, né? Para
atravessar ali um acampamento filisteu para buscar água, né? Devia ter muita coragem, né? Abissai, irmão de Joabe e filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com uma lança, matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe deles. Mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabdozel, que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe, e um dia de neve desceu num buraco e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança, e Benaia o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também teve fama como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 3. E Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal, né? Enfim, agora para frente ele vem tratando mais pessoas aí, né? Vamos ver quem são elas, né? Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Sama e Elica, de Arode, Elés, de Pelete, Irã, filho de Iques, de Tecoa, Abiazel, de Anatote, Mebunai, de Uzate, Zalmon, de Aior, Maarai, de Natofate, Eled, filho de Baná, de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeã, de Benjamim, Benaia, de Piratom, Udai, dos riachos de Gaás, Abi-Albon, de Arbate, Asmavete, de Baurim, Eliaba, de Saalbon, os filhos de Jazem, Jonatas, filho de Sama, de Arar, Aião, filho de Sarar, e Arar, Elifelete, filho de Asbai, de Maca, Elião, filho de Aitófel, de Giló, Esrai, de Carmelo, Paarai, de Arabe, Igal, filho de Natã, de Zobá, o filho de Agri, Zeleque, de Amon, Naará e de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Gabé, de Jair, e o Etiita Urias. Foram ao todo 37, né? Interessante aí por último nome aí, Urias, né? Então aquele que era marido de Betseba, né? E que o Davízão lá fez tudo naquela situação que nós conhecemos, né? Então, se a gente parar para pensar, né, na questão que aconteceu com ele lá, né, que a gente viu lá que os reis tinham de sair à guerra, né? Ele tinha de sair, Davi, na verdade, ele não foi, né? Ele ficou em casa, né? Então, de fato, ali a gente dá para entender que Satanás ele usa das formas mais astúcias, assim, digamos, porque Davi era um guerreiro e na guerra ali ele não tinha para ninguém, ele ganhava mesmo, né? Então, o fato dele ter tirado ele de não ir para a guerra já foi um grande problema para Davi, porque daí ele ficou em campo aberto ali, numa situação onde que ele não conseguia dominar, né? Então, bem provável que ele colocou Betseba ali e depois que a gente viu também, né? Depois que ele teve relações com ela, ele mandou embora, né? Então, já acabou já aquela satisfação dele. Na verdade, nem foi uma satisfação dele, foi uma satisfação de Satanás, que nem a gente viu lá, que nem a própria palavra fala, né? Quando Natan foi instigar ele, né? Repreender Davi, ele fala que um viajante esteve lá, né? Então, quem seria esse viajante, né? Se a gente analisar depois para frente ali em Jó, né? Fala que Satanás anda ao derredor, né? Enfim, era desse fato que a gente entende que foi, na verdade, instigado pelo diabo, né? Então, porque
o que que acontece? O Satanás ali, ele quis fazer que Davi ficasse com vergonha, né? Envergonhar todo o reino. Então essa é a maneira do diabo, né? Então ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele vai pelejar na onde que as pessoas são mais fracas, né? Então onde não tem domínio, né? E com Davi, se ele fosse para a guerra, ele era problema para a guerra, né? Então ele ia ser vencedor na guerra. Agora ele tirando da batalha ia dar problema para Davi, né? Então ele usou aí essa astúcia com Davi e conseguiu, né? Então, de alguma forma ali feriu, através do pecado dele, acabou afastando muitas pessoas, muito a própria família de Davi, né? Andou desleixada, né? Então, não teve muito acerto, né? Filho contra filho brigando e, enfim, a gente conhece bem a situação, mas eu penso dessa forma, né? Que só para estar comentando um pouco esse assunto de Davi, então foi a questão do Satanás ter induzido ele, né? Então vamos ver aqui para frente também que vai ter mais umas situações aí que Davi também teve erros, né? Então vamos lá. No capítulo 24 fala bem assim: mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá, né? Então, fazer um censo é uma contagem, né? Então, eu já até muitas pessoas já perguntaram, e na igreja que você congrega tem muitos membros? Quantos que tem, né? E eu já parei para pensar nisso, então não sou eu que vou contar quantas pessoas tem na igreja de Deus, né? Porque se a gente olhar lá em Apocalipse, o Senhor ele comprou gente de toda língua e toda nação, e todos aqueles que creem em Jesus, né? E faz parte da igreja, são todos, né? Então, a igreja do Senhor é muito grande, né? Então eu me considero um da igreja de Cristo, assim como você, e não tem como a gente contar, né? Então, pessoas que contam já tá indo contra a condição de Deus, né? Porque é infinita a igreja de Deus aí no Brasil, né? Então, tem muitas pessoas aí que fazem parte e não tem como a gente contar. E aqui Israel já era uma figura também da igreja, né? Então, os guerreiros ali que vai ser contado, né? Então, o Senhor nunca queria que ele contasse, né? Então, era Deus que dava a vitória para eles, né? Assim como na nossa vida também, né? Então, nós não temos como ficar contando quantos membros que tem na nossa igreja. A nossa igreja é imensa. A partir do momento que nasce de novo, faz parte da igreja e não tem como falar que não faz, né? Então, tem denominações que contam, mas daí já é um problema deles, né? Então, eles que vão se acertar aí. Mas essa contagem de recenseamento nós não temos como fazer, né? De falar quantas pessoas tem, quantas fazem parte, né? Isso aí é iniquidade pura, né? Mas enfim, então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e contem o povo para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e sobre a dos comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel, né? Então, é para a gente entender que Joabe ali, ele já sabia que não era o certo estar contando, né? E atravessando o Jordão, começaram em Aroer, ao sul da cidade, no vale. Depois foram para Guede e de lá para Jazar. Gileade e Quedes dos Hititas chegaram a Dan-Jaã, às proximidades de Sidom. Dali seguiram na direção da fortaleza de Tiro e de todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Por último foram até Berseba, no Negueb de Judá. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. Então Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens habilitados para o serviço militar e em Judá 500.000, né? Então, aqui ele fala em militares, né? Então, nós também somos guerreiros de Deus, né? Então, nós estamos aqui nessa terra pelejando, né? Cada dia é uma guerra diferente, né? Depois de contar ao povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura.
Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente dele. Vai dizer a Davi: assim diz o Senhor, estou dando a você 3 opções de punição. Escolha uma delas e eu executarei contra você. Então Gade foi a Davi, ele perguntou: o que você prefere? 3 anos de fome em sua terra, 3 meses fugindo de seus adversários que o perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que devereis responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia a cair nas mãos dos homens, né? Então, ele já reconheceu que Deus é misericordioso, né? Então, o nosso Senhor, ele tem misericórdia de nós, né? Então, ali Davi já entendeu a mensagem, falou: se eu cair na mão dos homens, não vão ter misericórdia de mim, né? Então, as pessoas, que nem a gente leu aí o contexto, não iam ter misericórdia dele, mas o Senhor ali, ele falou: olha, se eu cair na mão de Deus, tá mais fácil para mim sair dessa, né? Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado, e morreram 70.000 homens do povo de Dan e Berseba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? O que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: vai edificar um altar ao Senhor na eira de Araúna, ou Jebuseu, né? Então, essa eira de Araúna e onde que para frente a gente vai ver que vai ser montado ali o templo, né, que Salomão ali edificou, né, através do Senhor, né? Então a gente vai ver para frente. Davi foi para lá em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei, com o rosto em terra, e disse: por que o meu senhor, ó rei, veio ao teu servo? Respondeu Davi: para comprar a sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga do meio do povo. Araúna disse a Davi: o meu senhor, ó rei, pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para holocaustos, e o debrulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. E Davi edificou um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel, né? Então, aí está mais uma questão de Davi, né? Então, às vezes a gente começa a pensar: poxa, mas Davi fez tantas coisas, começou lá com Betseba e agora mais uma questão aí, e a gente vai vendo para frente aí que vai tendo problema. O que ele quer mostrar? Ele quer mostrar que tanto o rei quanto o servo, todos têm problema. Todos são influenciados às vezes ao erro. E todos às vezes acabam cometendo, como Davi cometeu. Mas ele tinha um coração de se arrepender. Ele falava: poxa, eu fiz isso, mas não vou fazer mais. Né? O próprio Senhor Jesus, quando chega aquela mulher lá pega em adultério, né? Então eles queriam apedrejá-la, né? E o Senhor fala: olha, quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra, né? E todos eles largaram as pedras e foram. E ele falou para a mulher também: olha, você está perdoada, né? Mas vai e não peque mais, né? Então, nesse fato, às vezes, a gente começa a pensar, né? Às vezes tem até denominações que falam assim: olha, se você está em pecado, você está fora daqui, né? Então,
acabam jogando fora, querem ser juiz, né? Então, nosso juiz, o nosso Senhor é Cristo, né? É Ele que nos orienta e Ele que nos perdoa, né? Então, Ele morreu para nos perdoar dos nossos pecados e também de acertar a nossa situação, porque nós somos falhos. Uma hora ou outra a gente pode estar caindo e estar tropeçando, e é só o Senhor que pode nos restaurar, né? Então, como Davi aconteceu, né? Então, Davi está um exemplo bem claro aí, como ele era rei, ele caiu em erro, ele teve acertos, né? E ele nunca deixou de glorificar a Deus, né? Em tudo que acontecia, ele sempre estava glorificando ao Senhor, né? Por mais que tivesse estralhaçado, ele estava nos pés do Senhor. Porque muitas vezes vem aflições na vida da gente que a gente já quer, ó, deixa esse Deus para lá, né? Então vou seguir sozinho. E Davi não, o Davi humilhava-se perante o Senhor e continuava seu caminho. E as tribulações vêm na vida da gente e a gente não pode largar a mão de estar sempre nos pés do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus, que é Ele que vai estar sendo, digamos assim, vai tomar conta da gente depois dessa vida. Ou Ele vai mandar nós para um lago de fogo ou para a vida eterna. Então, a vida e a morte está na mão de nosso Cristo, é só Ele, né? E ninguém chega a Deus a não ser por Cristo, né? Por Jesus, né? Então, era essa aí a mensagem de hoje, né? Esse final aí de 2 Samuel, né? Ele vai dar continuidade no primeiro Reis ali, ele vai dar uma continuidade ainda a respeito de Davi, Salomão, né? Como que foi feito o templo e tal. E vamos lendo, meditando e pensando nesses assuntos aí, o que cabe na nossa vida, né? Para a gente estar tratando e tratando com o Senhor, né? E Ele que trata dessas coisas com a gente, né? Um grande abraço, fiquem com Deus e até as próximas.